O texto base da reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada dessa última sexta-feira, né, prevê, entre outros pontos, alterações na cobrança do IPVA e do IPTU. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para a gente poder entender o que é que muda para a gente, o que é que chega na última ponta para o trabalhador. Maria, tivemos reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma tributária, não, tributária é essa, nós tivemos reforma da Previdência, reforma trabalhista, obrigado, Douglas Brecht, a reforma trabalhista e agora a reforma tributária. Sempre essas reformas vêm para o trabalhador com algum prejuízo. O que é que muda, hein, Maria? Eu quero saber. Wilson, são várias mudanças, né? E existe sim um impacto grande na vida dos brasileiros. Agora, tudo isso vai levar um tempo, né? Não acontece assim da noite para o dia, mas tudo tem a ver com ajustes, cálculos. Agora, quem vai poder explicar melhor isso para a gente é o Francisco Rosário, o economista, para a gente poder entender, né? Quando a gente fala em impostos como IPTU, IPVA, quais são as principais mudanças? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, e a todos que nos assistem. Boa tarde, professor. Na verdade, a reforma... Boa tarde, Wilson. A reforma, ela vai acontecendo em duas fases, né? Essa do IPTU e IPVA, que é sobre o patrimônio e renda, ela tem 180 dias a partir da aprovação. Então, talvez, final desse ano, ano que vem, né, no primeiro semestre do ano que vem, ela deva ser... de novo discutida para ser aprovada sobre patrimônio e renda. E isso entra IPTU, IPVA, imposto de renda, inclusive, né? Tem todo o debate, aquele de aumento até R$5.000, de isenção e tal. Mas isso vai levar ainda 6 meses, pelo menos. De imediato, foi aprovado mudança nos impostos, na forma de arrecadação, na verdade, de tributação, melhor dizendo, de tributação. Então, as alíquotas estão mudando. As alíquotas dos impostos de consumo. Então, ICMS, ISS, IPI, todos esses impostos eles foram unificados em duas grandes alíquotas, dois grandes impostos, né, na verdade, a contribuição sobre bem e serviço federal e o imposto sobre bem e serviço estadual e municipal. Então, isso já melhora a vida, por exemplo, porque... muito do custo das grandes empresas, principalmente, que a gente paga na ponta, vem da burocracia de arrecadar, de fazer esse controle. Então, isso daí já alivia os custos para as empresas. Outra questão são reduções de impostos mesmo para uma cesta básica nacional, que vai a zero. Então, hoje, cada estado bota a sua alíquota da cesta básica do jeito que agora vai ser uma cesta básica nacional sem imposto, né? A gente vai ter reduções de imposto de educação, reduções em serviços, alguns medicamentos essenciais, certo? Então, vai ter um ajuste mas aí onde entra também. Como é uma mudança muito profunda, estrutural na economia brasileira, isso não é esse ano que a gente vai sentir essas mudanças. Isso vai levar aí pelo menos 2 anos, né? 2 ou 3 anos para que a gente comece a ter os efeitos dessas mudanças. Igual aconteceu, por exemplo, na reforma trabalhista, né? A gente teve a reforma trabalhista em 2017, a gente só começou a contabilizar os efeitos agora, ano passado, que a gente está vendo um monte de ajuste de emprego, tudo. Então, a gente pode dizer que, na prática, por enquanto, não vai mudar nada, segue o fluxo. Sim, esse ano e talvez o ano que vem, as coisas vão ficar mais ou menos do jeito que estão. Por quê, Maria? Porque para você fazer uma reforma dessa, as empresas e quem vai arrecadar, o próprio governo vai ter que mudar também o seu sistema de arrecadação, né? E isso é por isso que a gente fala que é uma mudança estrutural, que é uma mudança de longo prazo. Tem um período de adaptação dos estados, municípios. Exatamente, né? Todo mundo, a sociedade é um impacto na sociedade brasileira em todas as instâncias. Não é só o consumidor, é todo mundo, inclusive a forma de relacionamento das instâncias políticas com o consumidor, inclusive, com a sociedade. Isso vai afetar no longo prazo. Então, não é uma coisa que se resolve, tanto é que essa reforma está sendo discutida há 30 anos. Né? Alguns dizem, foi rápido, mas tem 30 anos de debate aí que a gente conseguiu agora aprovar essa lei.
Bom, mas de forma geral é um avanço, né? Isso a gente não pode negar e vai trazer realmente as mudanças que a gente precisa, que há tanto tempo são reivindicadas. Sim, é um avanço enorme. Olha, o Wilson colocou bem, olha, toda vez que tem uma reforma, o trabalhador perde, né? Mas, por incrível que pareça, não há reforma perfeita, né? É sempre o espírito do tempo. Então, se a reforma trabalhista, naquele momento conturbado da história brasileira, realmente perdeu-se muito do trabalhador. A reforma da Previdência, a mesma coisa, porque o período continuava o mesmo. Agora, numa estabilidade política, numa visão de longo prazo mais estável, você está vendo uma reforma tributária que vai melhorar, de fato, a vida do brasileiro, mas não é, de novo, não é esse ano, não é ano que vem. Isso vai levar aí uns 3 anos, 2, 3 anos, para a gente começar a ter os frutos desse esforço que está sendo feito. Obrigada, então, Chico, pelas informações. O que a gente pode dizer, então, assim, são mudanças profundas, estruturais, que quem vai sentir são nossos filhos, são as próximas gerações. A gente vê pela reforma da Previdência, né, que o impacto está sendo sentido hoje muito mais pelos jovens, né, essas novas gerações. Isso deve acontecer também com a reforma tributária, né, tudo leva um tempo, mas é claro que o objetivo, o resultado é um benefício para toda a sociedade. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Como disse o professor Francisco Rosário, vai levar um tempo para a gente poder até entender isso, porque é uma reforma muito profunda mesmo, muito importante. Foram 30 anos de discussão, não foi uma coisa que foi criada agora, não. Isso já vem se arrastando há muito tempo, até que agora alguém teve mesmo a coragem de tocar mesmo para frente e dizer assim, vamos concluir para resolver. Claro que no final a gente vai aguardar para saber o que é que vai voltar e na última ponta nos atacar, não é? Reforma trabalhista, trabalhador teve algumas vantagens, mas a grande maioria acabou perdendo alguns direitos conquistados com tanto sacrifício. Pessoas que morreram na rua todos os dias para brigar pelos seus direitos acabaram perdendo. Reforma da Previdência, de 2019 para cá, o cara que tinha uma mulher casada e ganhava 3 mil de aposentadoria, se ele morrer, a mulher recebe só 60%. Então tem umas coisas que foram boas e outras que acabaram ficando ruins. É sempre do trabalhador. Essa reforma agora tributária, vamos aguardar para a gente entender, se não houver mudanças no Senado, né, o professor e Maria? Vocês entenderam o que eu quis dizer? É sempre do trabalhador. Somos nós, não é? Enfim. Obrigado, professor. Obrigado, Maria Maciel. Vocês voltam daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações. A gente vai trazendo aos pouquinhos para vocês, como prestação de serviço aqui, para que vocês possam entender realmente como é que tudo vai acontecer. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer aqui uma cartela agora, que mostra, inclusive, os detalhes sobre a reforma tributária. São pontos mais específicos para vocês. 5 impostos substituídos por 2. Eram 5, agora são 2. Tributo sobre o valor final do produto. Vai ter um tributo para o valor do produto que você comprar. Tem mais aí a reforma tributária, tem mais tipificações. Taxação maior para cigarros e bebidas. Rapaz, tá vendo o pessoal que fuma? Essa aqui não queria. Mas enfim, cigarro tudo bem, mas aqui. Isenção na cesta básica em alguns remédios. Há uma discussão aqui para saber em que teor e que quantidade tem nessa cesta básica e que ela será isenta. Isso é vantajoso para pessoas que têm uma situação complicada para ter essa isenção. Também tanto na cesta básica como também em alguns remédios. Porém, tudo isso que acontece aqui, alguém vai pagar por isso. O governo não dá nada de graça. Aqui tá jóia, a cesta básica tem isenção, olha também os remédios, mas alguém lá na última ponta vai ter que pagar isso, né? Então aí vem nessas situações. Aqui são apenas alguns pontos, digamos assim, mais importantes desse bojo total. Porém, a gente vai aos pouquinhos trazendo para vocês, para que vocês possam entender. Porque é muito burocrático, é muito complicado para você entender na última ponta. O que o telespectador quer entender e o cidadão de uma forma comum, ele quer saber quanto é que ele vai receber, como é que ele vai comprar um negócio lá e vai ser quanto de imposto, o que ele vai pagar para o imposto de renda, quanto é que ele vai descontar para a secretária que ele trabalha lá e paga na casa dele. Enfim, o que ele quer saber é isso, quanto, que a gente paga imposto para tudo. Tudo. Eu sempre digo que nós temos uma bitributação. Total. Você compra uma caixa de fósforo, paga o trigo. E no final do mês de maio, o leão ainda vem e lhe dá uma dentada de quase 28%. Então é imposto o tempo todinho. E o nome já diz, imposto. Você tem que pagar. E ai de você se não pagar. Vamos aguardar e acompanhar. É importante que toda a população leia, prestem atenção com detalhes. Acesse o tnh1.com.br que vai explicar também detalhes e matérias. Assistam também aqui a nossa programação, que está sempre mostrando aqui na Record TV também os detalhes dessa movimentação da votação. É política, não quero saber não. Não é política não, isso aqui é a vida da gente. E eles estão lá escolhendo por nós. Então é preciso que a gente também cobre e saiba realmente o que é que vai acontecer. Importante, tá? Muito bem.